consulte a Dr. Cannabis. Encontre tudo sobre cannabis medicinal. Acesse www.doutorcannabis.com.br. Então, gente, primeiro é um privilégio participar do Senabis. Eu acho que eu quero agradecer ao Dr. Cannabis, a Viviane. Hoje nós temos duas convidadas ilustres para a gente debater um pouco a perspectiva da cannabis medicinal dentro do mercado de saúde suplementar. Eu sou o Felipe, sou CEO da Piwi. Nós somos uma corretora, um marketplace digital de plano de saúde focado em pequenas e médias empresas. E nós temos uma pauta, que é o Piwi Talks, que é uma iniciativa direcionada a levar os conceitos da nova economia, levar transformações para o mercado de saúde suplementar. É um evento que normalmente acontece presencial, agora, evidentemente, estamos fazendo digitalmente e dentro do Senabis, que é um privilégio para o próprio Piwi Talks. E o objetivo é trazer interlocutores da economia tradicional, interlocutores da saúde suplementar em especial, para ouvirem um pouco de pautas inovadoras, de conceitos inovadores, e eu acho que esse é um tema fundamental, que mais do que olhar exclusivamente a cannabis, a gente está falando de como que a própria saúde suplementar se adapta às transformações do tempo. Então, essa é o grande mote desse encontro. De um lado, nós temos a professora Goldetti. A professora Goldetti, ela tem uma longa trajetória no mercado de saúde suplementar, é executiva médica em gestão de saúde suplementar, consultora sênior e docente convidada do GV Saúde. De outro, a doutora Carolina Nossetti, que é fundadora da International Cannabis Academy, membro da Associação Internacional de Medicamentos em Canabidioide. A ideia é começar a ouvir, em especial, a doutora Carolina, e eu faço uma pergunta. Qual é o tamanho do mercado de cannabis no Brasil e em que pé que esse mercado se encontra hoje aqui? Eu acho que é uma pauta que provavelmente o escopo do Congresso deve estar respondendo, mas eu acho que valeria a gente fazer uma introdução para o nosso debate. Sim. Primeiro, queria agradecer o convite, parabéns aos idealizadores e quem está participando da organização. O impacto é muito grande nos pacientes quando pessoas desse nível estão discutindo esse assunto. É um prazer estar aqui com a doutora Goldetti, tanta experiência. Estou esperando a minha aula aqui, professora. Eu acho que é essencial trazer todos os stakeholders, e saúde complementar é essencial que essa discussão aconteça. Antes de fazer esse posicionamento, né, do tamanho do mercado, eu gostaria de falar um pouquinho da cannabis em si. Infelizmente não temos isso, né, doutora, na nossa faculdade, e agora, aos poucos, a gente está reintroduzindo esse assunto, que já foi uma das medicações mais prescritas, ou dos produtos mais prescritos da medicina, agora um pouco diferente. Mas antes de eu falar da planta, eu gostaria de falar do sistema. A gente tem um sistema no nosso corpo, como a gente tem um sistema endócrino, um sistema neurológico, a gente tem um sistema que se chama endocannabinoide, que entre enzimas de síntese e degradação, que fazem parte do sistema, existem ligantes e receptores. E esses receptores, esses ligantes internos, são similares a componentes da planta, que são os endocannabinoides, são miméticos aos fitocannabinoides. Então, a gente já nasceu com componentes similares ao da planta dentro do nosso corpo. Não tem muito isso de não gostar de cannabis, senão a gente vai deixar de gostar da gente mesmo. Então, queria só trazer isso, que é seguro, que a gente produz esses endocannabinoides. Não existe morte por overdose de cannabis, a gente não tem receptores no bulbo, que é onde tem os centros de respiração e controle cardíaco, então queria só deixar esse ponto aqui. Com relação, a planta é uma planta complexa, são mais de 480 compostos já documentados, centenas de cepas de tipos diferentes de planta e dos mais diferentes concentrações, e tem compostos menores também que têm um potencial terapêutico, como, por exemplo, os terpenos,
que são os óleos essenciais. Agora, voltando à pergunta, Felipe, qual que é o tamanho desse mercado, né, que quem está aqui nos escutando quer saber. Eu vou setorizar um pouquinho e a gente considerar as 5 maiores indicações hoje, que são os requerimentos que chegam lá na Anvisa para importação desse produto. Lembrando que tem 2 RDCs que estão acontecendo, estão funcionando em paralelo, né, uma de importação direta, a 335 de 2020, e uma para venda em farmácias, que é a 327 de 2015. 327 de 2019, que permite a venda desses componentes na farmácia. Mas usando os dados que a gente tem da Anvisa, né, do que é mais pedido, os requerimentos: epilepsia, autismo, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, dor crônica, principalmente a dor neuropática, e pacientes usando quimioterápicos. Eu falei 6, mas a gente vai pegar, se a gente pegar só 5, a gente chegaria num número muito próximo, tá? Mas essas são os pedidos, vêm com um maior volume nessas indicações. Se a gente pegar os casos refratários dessas indicações, quer dizer, não é qualquer epilepsia, tá? É um número de cerca de 25% a 30% dos pacientes que têm epilepsia e nada resolve. Então, queria só trazer esse dado. Mesmo os pacientes autistas, a gente entendendo que 100% deles são refratários, porque a gente não tem um produto na farmácia, ainda assim, epidemiologicamente, eu peguei um pedaço reduzido que nada funciona. 10 milhões de pacientes que nada funciona é um número muito grande. E a gente está considerando... Eu falei 5, 6, mas vamos dizer que esses são o número de 5, tá? Aquelas são as maiores pedidos, mas esses 10 milhões são de 5. Então, quer dizer que hoje, de 5 indicações, quando a gente sabe que existe uma lista enorme de indicações de cannabis, sem considerar a panaceia, tá? Dentro de mecanismos de ação consistentes e com alguma evidência científica. Se a gente considerar que são 10 milhões só de 5, quantos outros pacientes refratários não poderiam estar tendo esse benefício? Então, deixo aqui esse número de casos refratários dessas doenças de 10 milhões como um mercado inicial, mas deixando a ressalva que eu estou sendo extremamente conservadora nesse número, principalmente quando a gente considera a dor crônica, né, que os números acabam ficando até um pouco engraçados aqui, para não usar outra palavra, mas a gente vai perder um pouquinho do reach, do touch, se eu trouxer esses números de dor crônica, tá? Então, vou partir de um ponto conservador, que são esses números, mas digo que o impacto é muito maior do que esse. Perfeito. Pensando no sistema de saúde nacional, a gente tem um arranjo no mercado doméstico bastante peculiar, em especial com destaque para a saúde suplementar. Hoje, a gente tem 47 milhões de usuários em saúde suplementar, tem um mercado de 200 bilhões de reais, ou seja, o mercado de saúde suplementar, ele tem um impacto dentro da saúde nacional considerável. Professora Goldetti, como que está o entendimento dos órgãos reguladores em relação a cannabis medicinal? Boa tarde a todos. E, Felipe, doutor, eu agradeço o convite para participar, e eu acho que é uma discussão interessante, que foi até o que eu coloquei quando você me convidou. Felipe, eu falei, nossa, uma discussão interessante da gente fazer. Por quê? Porque, para nós da saúde suplementar, não é um medicamento de cobertura obrigatória, porque não está no rol de procedimentos obrigatórios que a gente tem, né? Que é a relação mínima de procedimentos obrigatórios, e não está colocado, além de não estar no rol, como é uma medicação de uso ambulatorial, de uso domiciliar, não há necessidade de cobertura, não é uma cobertura obrigatória. Então, ele é um problema que não existe para nós, né? E eu sempre me coloco na posição de operadora, né? Porque são 29 anos de mercado, 29 anos como operadora, e fiquei 12 anos no mercado segurador. Então, eu sempre me colocando na posição da operadora de planos de saúde. Como você não tem a cobertura obrigatória,
É um problema que na maioria das operadoras ele não existe. Quando ele aparece, ele pode aparecer numa solicitação extemporânea, quer dizer, em algum momento vem uma solicitação. Eu até listei os diagnósticos que a doutora colocou, e quando eu fui superintendente, foram justamente nesses diagnósticos que eu tive algum tipo de solicitação. Então, pode vir solicitação, mas ela é declinada, a gente não faz a cobertura por ser um medicamento de caráter ambulatorial. Existem algumas autogestões que, né, até podem dar esse tipo de concessão, principalmente se elas tiverem o benefício farmácia. E aí fica mais fácil de você fazer, porque se você levar em consideração o que a doutora acabou de falar, a doutora Carolina acabou de falar, no sentido de que a gente tem uma população não assistida, que para a qual o cannabis funciona e funciona bem, ela tem esses dados, eu também fui estudar e fui atrás desses números, a gente poderia estar melhorando a qualidade de vida de uma série de pacientes. Mas, a rigor, no rigor da lei, né, na visão legalista exclusiva, não é de cobertura obrigatória. Então, a gente brinca que é um problema que não existe no meu dia a dia. Ele existe de uma outra maneira, mas ele não existe numa regulação ou numa liberação que eu tenho de rotina dentro de uma operadora de planos de saúde. Perfeito. Eu acho que a gente vai poder, a gente vai conseguir cobrir também essa ideia do impacto das externalidades positivas que tem no sistema de saúde suplementar, além, evidentemente, do trato clínico. Eu acho que as operadoras, elas têm os seus objetivos em redução de custo assistencial, tem seus objetivos em melhora de qualidade de vida, resolução clínica. Eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso. Mas eu queria, para não fugir do tema inicial, fazer uma provocação que foi feita, até enviada pelo time da Dr. Cannabis, que é, olha, olhando na ótica do paciente, ele liga para um médico e fala, olha, o médico cobre o plano de saúde, mas para tratamentos com cannabis não cobre. Eu queria ouvir de vocês um pouco como que está esse consenso coletivo sobre isso e que tipo de trabalho tem que ser feito, porque, a despeito do rigor técnico da lei regulatória, ou mesmo da cabeça de alguns poucos legisladores, eu acho que tem um trabalho de educação e disseminação do conceito para toda a base. Então, eu queria entender a leitura de vocês sobre essas restrições. Olha, eu como médico, sou da rede da operadora, mas para falar de cannabis, eu não sou da rede da operadora. Como que é essa dicotomia? É uma boa provocação. É um desafio mesmo, porque é difícil fazer uma consulta de cannabis. É tão complexo esse tipo de terapia, que eu, no meu consultório, acabei desenvolvendo um programa que tem 4 etapas. Acolhimento, triagem, consulta e monitoramento terapêutico com ajuste terapêutico. 4 etapas. Como é que eu vou conseguir colocar isso numa consulta de 1 hora? Outro ponto é que demora, às vezes, 2 meses para esse paciente ter acesso ao produto, dependendo de onde vem. E cadê o retorno, né, nesse caso? Daqui 2 meses eu vou ter o retorno. Então, a gente precisa realmente considerar um novo formato de fazer esse cuidado do paciente, porque realmente acaba não fechando a conta, né? É um trabalho completamente diferente do que normalmente precisa ser desenvolvido, e eu acho que é válido a gente reconsiderar, porque no modelo atual não encaixa. Agora, definitivamente, é algo que quem trabalha com saúde complementar deve sim olhar, porque é uma questão econômica, né? Uma farmacoeconomia precisa ser melhor desenvolvida aqui no Brasil, estudos nacionais, para que quem é tomador de decisão, como a doutora Goldetti, consiga ter elementos claros e data válida para uma decisão educada sobre um assunto, porque a gente vê claramente no consultório que os pacientes desmamam os medicamentos, se não todos
uma boa parte, a gente vê uma menor ida aos hospitais, inclusive com estudos menores brasileiros mostrando uma redução até de 100% no número de internações de crianças graves. A gente vê uma melhora da qualidade de vida com ganho de função, é dificílimo até a gente achar produtos na farmácia com ganho de função, né, para pacientes idosos, para pacientes autistas, e isso quer dizer, no final do mês, até um custo menor de cuidador, porque se uma criança autista agora tem 20% de ganho de função, agora consegue tomar banho sozinho, quer dizer que o plano de saúde agora vai precisar bancar talvez 1/3 de um cuidador no final do mês, né? Então, eu acho que vale a pena considerar essa reestruturação também com dados de retorno ou de economia, né, de despesa desses planos de saúde, mas entendo que precisamos estimular os pesquisadores brasileiros a desenvolver uma farmacoeconomia que os tomadores de decisão da saúde complementar tenham dados válidos o suficiente para tomar essa decisão de forma educada. Bom, Felipe, doutora, vamos fatiar o nosso elefante. Vamos fatiar o elefante. Então, eu acho que tem muita coisa aqui que dá para a gente falar. Então, veja, lógico que medicamento de cobertura não obrigatória. Ponto. Nós já falamos que a autogestão pode pensar em fazer esta cobertura. Só que nós temos que levar em consideração agora um outro grande player de mercado, ou stakeholder, se quiser falar uma palavra bonita, que são as empresas contratantes. Então, quando você fala hoje no mercado de saúde corporativa, nós também estamos falando das empresas que fazem a sua contratação dos planos de saúde. Então, e que elas querem tomar decisões conjuntamente, principalmente na modalidade pós-pagamento. Então, o pré-pagamento, o que é? Eu pago, a operadora faz assistência. O que é o pós-pagamento? Operadora, você faz a assistência, eu pago a conta. Nesse tipo de modalidade, é uma modalidade que cada vez mais cresce, as empresas estão tomando para si responsabilidades em liberações extra-rol, porque elas se mostram efetivas no aspecto farmacoeconômico, como você trouxe. Então, se eu sou gestor de uma grande empresa, e eu percebo que, como você mesmo falou, se eu puder ajudar o paciente autista, e com isso eu libero mais essa mãe, para que ela possa estar mais presente ao trabalho, talvez eu, como gestor de uma pólice corporativa, compensa financeiramente, porque eu trarei qualidade de vida para uma criança, falando, não só a criança, mas você tem o mesmo paciente com Alzheimer, que você precisa, muitas vezes, o familiar que fique cuidando. Então, você tem que fazer uma série de análises e, de repente, quando eu faço essa administração, eu enxergo que é importante. E que eu posso fazer, eu faço uma análise da minha carteira, dentro do mutualismo que eu administro, e eu percebo que eu posso fazer esse tipo de cobertura. Mas tem uma outra coisa que você levantou, doutora, que é uma discussão hoje que a gente faz, não a Goldet faz, todo mundo está fazendo, a maioria das operadoras, inclusive os prestadores, no sentido de que nós chamamos do quê? Valor em saúde. O que é valor em saúde? Valor em saúde não é preço. Valor em saúde é desfecho. É o melhor desfecho ao menor custo possível. Entendeu? Não aquele baratinho, não. Eu preciso de um bom desfecho num custo compatível. E quando eu falo desse tipo de visão, né, saúde baseada em valor, eu preciso falar na jornada do paciente, que foi uma coisa que você trouxe, e que o Felipe também, a pergunta vem, eu sou médico neurologista, atendo pela operadora, mas não consigo fazer um tratamento de cannabis com esse paciente, por quê? Porque ele precisa
de ter um tempo a mais com esse doente, ele precisa de retornos mais frequentes, ele precisa que a medicação seja disponibilizada. Então, nós estamos falando de uma coisa diferente, nós estamos falando do quê? De uma linha de cuidado de um paciente dentro de patologias que tem linhas de cuidado, trabalhando a jornada do paciente naquela patologia com esta medicação. E aí sim eu começo a poder enxergar o quê? Menos idas ao pronto-socorro, porque o paciente tem o seu médico de referência, que hoje é uma coisa que com a pandemia ficou muito claro que o paciente precisa do quê? Ter médico de referência, por isso que a teleconsulta, né, está crescendo tanto. Eu não gosto muito da palavra telemedicina, eu gosto muito que o professor Schau, da USP, ele fala em telesaúde, porque nós não fazemos só medicina no paciente se você não tiver toda a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade, discutindo o caso e fazendo as coisas que são necessárias. Então, é um aperfeiçoamento que nós temos que ter com relação a esse tipo de tratamento. Aí já é um olhar diferenciado, aí já é um olhar que as operadoras estão começando a ter, trabalhando desfecho. E aí eu acho que dá para a gente conversar de uma maneira mais sem emoção, né? O gestor médico, todo mundo pensa que a gente não tem coração. Não, eu tenho coração, entendeu? Eu tenho. Mas quando você está na posição de gestão, você tem que pensar no globo. Eu não posso pensar em um caso só, entendeu? Eu acho que nós temos um caminho muito legal para seguir. Eu tentando sumarizar aqui, eu acho que a discussão foi muito boa. O que eu percebo é que e a PIL como agente nesse ecossistema, a gente que de alguma maneira tenta equilibrar frentes diferentes, a gente e agindo de uma maneira muito fair nesse processo e construtiva, né? O que a gente percebe já há algum tempo é que toda a mecânica de cuidado, ela está sofrendo uma adaptação. E quando a gente fala dos formatos de assistência formatos de assistência provocados pela medicina complementar, em linha com essa transformação, nem sempre ele está plenamente adaptado. Ou seja, a gente necessariamente vai ter que repensar alguns modelos. Eu acho que o exemplo que a professora Goldete trouxe, da questão baseado em desfecho clínico, até as mecânicas de pagamento para prestador, muito focado em pagamentos por performance, ao invés de pagamentos por serviço, todo esse tipo de debate é um debate muito em voga. E eu acho que é um debate que está todo mundo predisposto. Acho que já entendemos que ir numa mecânica assistencial pura, sem pensar em jornada de cuidado, de navegação no cuidado, de atenção primária, etc., pôr dinheiro no lixo. Então, acho que se tem uma coisa que une todos esses agentes, muitas vezes sem conexão de interesse em diversos pontos, mas uma coisa une, que eu acho que é o cuidado do paciente, e quando a gente consegue trazer essa intersecção, gera-se valor para toda a cadeia. E aí, o que me parece, que eu acho que desenhado pelos dois comentários, um caminho muito equilibrado para que isso tenha externalidade em todos esses players, elevar os benefícios assistenciais em relação a desfecho clínico, qualidade de vida do paciente, como o grande argumento de se elevar a cannabis medicinal. E aí eu transmito a pergunta para a doutora Carolina. Qual que é a profundidade de estudos clínicos, a robustez acadêmica para a gente mensurar esse tipo de efeito? Existe já alguém olhando para isso? Com relação à robustez, a gente tem mais em 3 áreas, que é epilepsia refratária, espasticidade, principalmente na esclerose múltipla, que a gente até tem um produto hoje na farmácia, com mais THC do que CBD, e dor. Eu acho que são os 3 pontos que a gente pode ter segurança de robustez. Os outros a gente não tem, apesar de ter evidências
clínicas, né, mostrando relatos de caso, mas eu vejo esses 3 com maior robustez. Claro que eles impactam, porque o custo de um paciente com dor crônica refratária é extremamente alto. Enquanto quem é gestora, né, Goldete, vai fazer essa conta e vai ver que vale a pena. Eu concordo que a gente tem que tomar decisões pelo todo, até porque é do nosso melhor interesse que a seguradora feche a conta no final do mês e continue prestando serviço e servindo esses pacientes. Então, nesses 3 é o que a gente tem mais segurança, Felipe, em termos de robustez, mas tem diversos outros aí, indicações com relatos de caso e alguma evidência clínica. Perfeito. A aplicação, ela vem sempre de forma posterior à patologia. A aplicação do cannabis não é uma aplicação preventiva, ou existe algum tipo de direcionamento nesse sentido? No Brasil, Felipe, não. Mas fora do Brasil, o uso, sim, é feito de forma preventiva. Existe um potencial dos canabinoides que é de antioxidação. Os canabinoides são neuroprotetores e antioxidantes, inclusive, dentro de citações de patentes do governo americano, mencionando exatamente isso. Então, como a gente tem receptor no corpo inteiro, e o sistema endocannabinoide é um sistema que leva a homeostase, ou tem a intenção de levar o corpo ao equilíbrio, sendo as doenças um desequilíbrio do corpo, se você está trazendo algo que equilibra o corpo, você acaba minimizando os danos desse sistema de uma maneira geral. E acaba ajudando em diferentes pontos, né? Então, por exemplo, um paciente com Alzheimer que está fazendo uso dessa terapia, vai melhorar a ansiedade, o sono, a agressividade, distúrbios do humor, alguns pontos que a gente nunca conseguiria resolver com os medicamentos na farmácia, por exemplo, seletividade alimentar. Tem um remédio que você agora, você vai deixar de querer comer só miojo para querer comer tudo. Seletividade alimentar é algo extremamente difícil de ser controlado, mas essa versatilidade, né, da terapia permite a gente considerar esses outros ganhos além desse ganho principal. Então, eu acredito que esse é o ponto que a gente deva focar, né, de pensar que existem outros usos, além desse uso principal que o paciente está buscando, e que existe a possibilidade de desmamar as medicações controladas, considerando menos efeitos colaterais e menos custo no final do mês. Perfeito. Só para construir uma pergunta que eu estou imaginando que a Goldete pode nos ajudar, eu queria entender também do seguinte, do outro lado. À medida também que entendemos que tem lá o uso ambulatorial, que é um uso intermediário, temos um uso de atenção primária, há também aplicações intensivas do medicamento? Eu vou só trazer uma questão aqui, que apesar de, no Brasil, a gente não poder, né, ter essa questão preventiva, não deixa de ser considerado quando a gente está fazendo uma aplicação real. Então, por mais que, por exemplo, o paciente que está usando, por mais que o paciente esteja usando, por exemplo, para dor, não quer dizer que ele não vai ter os benefícios preventivos que os canabinoides podem trazer. Então, eu acho que esse é um ponto que vale a pena a gente trazer, e tem, sim, outros países que esse uso é possível. Num caso de saúde secundária, se a gente pensar em cuidados, atenção secundária, a gente cuidar da cannabis na atenção primária, a gente evita que o paciente vá para a atenção secundária, que a gente sabe que para os planos de saúde é mais caro. Então, volta de novo na questão da farmacoeconomia, que eu acredito que a hora que os planos tiverem esses dados brasileiros e eles conseguirem tomar uma decisão educada, eles vão ver que a conta fecha, que quando a gente usa a cannabis na atenção primária, não só a gente cuida de diversas indicações que podem estar ali, algumas outras que até a gente nem estava buscando melhorar, como esses ganhos secundários que eu mencionei, mas a gente evita que esse paciente vá para atenção secundária. A gente evita que ele vá para o hospital, a gente evita que ele tenha uma infecção dentro do hospital, a gente evita que ele volte a infectar por qualquer outro motivo. Na emergência, a gente não consegue considerar ainda.
É muito complicado porque a cannabis, ela demora um pouco para fazer efeito. Então, para usos crônicos, muito bom. Agora, bateu a mão agora, eu quero usar, a resposta não é muito boa. O único lugar que eu vejo mencionado um uso emergencial, mas eu acho que é mais preventivo para lesões futuras, nessa patente 507, que menciona o uso dos canabinoides em injúrias isquêmicas. E sim, os canabinoides, por terem um potencial anti-inflamatório, se você tem uma injúria isquêmica, de uma isquemia cerebral, quando a gente começa a ter a morte dessas células, a gente aumenta a lesão cerebral. Então, se a gente faz sentido para a gente que vê mecanismo, considerar, olha, você está usando um anti-inflamatório, logo depois de uma lesão isquêmica, você diminui a inflamação, você diminui a lesão. Mas a gente não tem dado ainda para o uso emergencial. Legal. E aí, professora Goldetti, a pergunta que fica a gente sabe, apesar de ser uma prática extremamente condenada, e qualquer pessoa que conhece um pouco sobre microeconomia e equilíbrio dos agentes, sabe que, no final das contas, o grande peso morto que se cria a partir dessa prática e o grande penalizado por tudo isso é o próprio usuário. A gente sabe que existe uma prática de judicialização muito grande na saúde suplementar, né? Em especial, nesses casos mais intensivos, onde o uso de liminares e de instrumentos como esse para forçar a aplicação de determinado procedimento acaba sendo uma ferramenta utilizada. Óbvio, sabemos também que o comportamento tanto do corpo jurídico como regulatório já tem sido bem diferente do passado. Ou seja, há sim um entendimento de recuperar essa conta uma vez que aquilo não está dentro da premissa regulatória. De qualquer forma, a pergunta que fica na sua experiência passada, principalmente como do lado da operadora, esses casos foram tratados de que maneira? Bom, Felipe, então eu vou primeiro responder imediatamente o que você falou. Como eles eram tratados? Como não é de cobertura obrigatória, eram dados negativos e a gente recebia a liminar, né, a chamada tutela antecipada. E com uma liminar você não tem o que discutir, cumpra-se. Você entendeu? Então, aí não tinha como fazer. O cumpra-se, faça de uma forma que não é ideal, porque você tem que sair, né, no fundo, você correndo atrás de uma série de coisas, mas você tem uma liminar, depois você pode ter o trânsito em julgado, permanecer, quer dizer, aí já acabou o trânsito em julgado, deu o ganho de causa para o beneficiário, você tem que continuar fazendo. Mas isso é uma parte que não é o ideal para a saúde suplementar, porque você não calculou. O teu cálculo atuarial não levou em consideração todas as judicializações que você vai receber. E não recebe só a judicialização de cannabis. Então, eu acho que nós temos alguns passos, né? A doutora ela trouxe bem fatiadinho. Eu acho que nós cortamos o elefantinho bonitinho. Porque é assim, como é que a gente faz? Primeiro, se é uma medicação de caráter ambulatorial e a legislação atual não obriga uma operadora a dar a medicação ambulatorial, seria uma liberalidade, então vamos ver, será que está na hora de mudar esta legislação e trazer para a cobertura medicamento ambulatorial? Eu não estou dizendo que eu sou a favor ou contra, eu estou trazendo aspectos legalistas, de novo, entrando na história da legalidade, porque eu sou baseada na lei, na 9656, que diz que eu não tenho que dar medicamento ambulatorial. E aí vira um contrassenso, e a doutora já deve ter passado por isso, que se esse paciente que faz uso próprio, ambulatorial, ele compra, e esse paciente internar, na internação, a operadora paga, não é, doutora? Então, veja que acaba ficando uma coisa anacrônica. Por quê? Porque não é que eu não libero cannabis, eu não libero uma medicação de caráter ambulatorial. Mas, se esta medicação for prescrita na internação, eu não tenho como não
fazer. Eu posso não autorizar o que não tem registro, eu não vou autorizar o off-label, mas hoje nós temos uma medicação, como você mesma falou, que tem registro e que está na bula a utilização. Então, para esse medicamento com registro, Anvisa, que a bula diz que é para essa utilização, eu não tenho como negar o pagamento, eu não posso fazer uma glosa nessa conta. Então, nós temos sempre que levar em conta o caráter regulatório da operação saúde suplementar. Eu preciso seguir a lei, não adianta. E é uma questão de sustentabilidade. Você trouxe logo no início, Felipe, que nós estamos com 47 milhões. Nós estamos diminuindo o número de vidas da saúde suplementar. Saiu, né, eu leio muito, o Globo de hoje coloca 280 mil vidas a menos na saúde suplementar. É muito, gente, porque nós já chegamos a ter 50 milhões, nós baixamos para 47, ficou estabilizado em 47 praticamente 3 ou 4 anos, e agora que nós pensamos, né, se não fosse a pandemia, íamos crescer, nós vamos abaixar. E aí muda, porque você vai ter menos pessoas para dividir uma conta, que é enorme, com toda a incorporação, com tudo que está vindo. Uma outra coisa importante com relação à cannabis. Vamos supor que em algum momento ele seja submetido ao rol como cobertura obrigatória. Primeiro, você vai precisar de todos os estudos relativos à substância, você precisa de dados do mundo real que corroborem os seus estudos. Os estudos têm que são robustos, como mesmo o Felipe falou, e agora nós estamos numa época, né, que parece que o Brasil está começando a discutir o que é evidência clínica, né? Então, nós estamos numa evidência clínica, nós fizemos evidências clínicas robustas. Eu preciso trabalhar os dados do mundo real, e eu preciso hoje, se eu for submeter, vamos supor, que em algum momento chegue o momento de submissão a um rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, eu preciso de impacto orçamentário. Então, hoje, né, no rol atual, que já foram feitas todas as submissões, as análises, a apresentação técnica, e agora nós estamos em análise técnica, uma das coisas que foi exigida nos dossiês foi impacto orçamentário. Porque uma coisa é você incorporar uma coisa que custa pouco para muitos, outra coisa é você incorporar uma coisa que custa muito para poucos. Os impactos orçamentários são diferentes quando você leva em conta, inclusive, prevalência de doença. E aí a doutora traz o quê? Ela traz doenças relacionadas ao envelhecimento. E nós temos o que agora na saúde suplementar? O aumento dos 60 mais. Né? Então, tem um movimento enorme com relação aos 60 mais, né? Tem uma coisa que chama etarismo, que é um preconceito ao idoso que está sendo discutido, e os idosos são os detentores dessa doença, de Parkinson, de Alzheimer, né? De problemas que você vai ter que cuidar também. Então, veja que anacronismo que a gente está, porque crescendo a saúde suplementar, em volume de doença, e nós não estamos falando em saúde, nós estamos falando em doença, nós vamos ter que ver como é que nós vamos cuidar da melhor maneira, dentro da melhor jornada, ao melhor custo possível, porque senão vai ficar inviável ter plano de saúde. E o SUS não vai aguentar, porque o SUS hoje, infelizmente, não tem condição de receber essas vidas que podem estar saindo da saúde suplementar. Viu, Felipe? É isso. Eu acho que esse anacronismo, ele vai, inclusive, da saúde suplementar muito além da temática, né? Acho que a gente vive trade-offs quase que genéricos aí quando a gente fala da saúde suplementar. E eu acho que talvez parte
dando minha contribuição aqui, parte importante dessa resposta está exatamente no equilíbrio que nós chegamos desse debate, onde o valor da saúde é a variável a ser elevada. Quando a gente consegue provar o valor à saúde determinado procedimento, determinada prática, isso por si só traz um equilíbrio natural de uma condução. Interessa à operadora, interessa ao usuário, interessa ao corpo clínico e evidentemente, vai ser acomodado pelo órgão regulador. E aí, trazendo uma questão mais prática. Hoje, doutora Carolina, como que é a prescrição, de forma bem objetiva, a prescrição da cannabis medicinal para um paciente? Se a gente for considerar a RDC 335 de 2020, que substitui a 17 de 2015, precisa de uma receita branca simples. Se a gente considerar a RDC 327 de 2019, que regulamenta a venda em farmácia, a gente tem dois tipos de prescrição. A amarela, se a gente está considerando produtos ricos em THC com mais de 0,2% de THC, ou uma receita azul, no caso de produtos com até 0,2% de THC. Então, 2 RDCs, 3 tipos de prescrições diferentes. Perfeito. Acho que tem sido um bom debate. Eu queria abrir para a professora Goldetti fazer algumas considerações adicionais que não tenhamos feito aqui, e na sequência para a doutora Carolina. Olha, gente, eu sou uma pessoa que gosta de falar, até como professora, eu falo, nós temos que fazer as pessoas conhecerem. Então, quando a gente estava fora do ar, eu conversei com a doutora Carolina, e o que nós falamos? Que existe um preconceito contra o medicamento. Porque não, se enxerga, se olha a cannabis, e você pensa em maconha. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? A doutora vai reafirmar isso. Então, nós estamos falando de um medicamento. Então, no momento em que você está trabalhando medicamento, você está pensando em saúde dos usuários. Eu acho que essa é a discussão primordial, Felipe, que tem que ser trazida de uma forma muito profissional e sem emoção, né? Eu sou uma pessoa, até falei também em off, eu tenho coração, mas eu tenho que trabalhar sem emoção quando você está trabalhando saúde coletiva. Saúde populacional. Nós não estamos falando do indivíduo. O indivíduo que consegue fazer o out of the pocket, que ele mesmo paga, são pouquíssimos nesse país. E cada vez nós vamos diminuir mais. Então, nós temos que pensar no coletivo. Não está na moda, mas nós temos que pensar no coletivo, né? Em termos de saúde populacional. Se eu consigo melhorar a qualidade de vida com este medicamento, eu consigo, e aí, né, Carol, que eu estava falando com você, eu preciso demonstrar economicamente o quanto eu diminuo internações desnecessárias, eu preciso ir atrás de trazer o quê? O conhecimento para todos, né? Eles chamam de awareness. Eu não gosto de palavras em inglês, eu gosto de falar português para que todo mundo possa me entender. Você tem que trazer sabedoria sobre o assunto que você está discutindo. Nós não discutimos uma coisa, Carol, que depois eu queria só, se o Felipe me permitir, que você desse uma pincelada na tua experiência clínica. Tá. Quando a gente fala de diminuir a pressão sobre um cuidador, eu estou falando de saúde mental, mas não do doente, eu estou falando da saúde mental de quem cuida. E isso é muito negligenciado em praticamente todas as operadoras. Então, a gente tem uma preocupação, você tem que fazer o cuidado de muitos pacientes, você às vezes faz liberações, mesmo em termos de home care, por exemplo, que vai por liberalidade, mas a gente anda esquecendo deste cuidador, chamado cuidador dedicado, e da saúde mental deste indivíduo, que também tem que ser levado em consideração. Então, de novo, Felipe, é uma visão global, nós não podemos enxergar só o medicamento, eu tenho que enxergar uma linha de cuidados destas patologias, desse paciente, dentro de uma jornada do conhecimento da medicação, para ajudar
os nossos beneficiários, né, no caso da saúde suplementar, os nossos beneficiários, mas que seja economicamente viável dentro do arcabouço regulatório que nós temos hoje. Acho que seria essas as minhas considerações. Sim. Doutora, uma empresa de plano de saúde que cuida do cuidador é muito impressionante. Então, nunca mais alguém vai poder dizer que você não tem coração. Eu fico muito feliz que uma gestora do seu gabarito tenha essa consideração com os cuidadores. A gente que está dentro do consultório vê isso de uma forma muito impactante no nosso dia a dia. Mas quem está na planilha, quem está na estratégia, quem está no planejamento, acaba perdendo o toque. Claro que a doutora, sendo médica, facilita muito a reconexão com a vida real, né? Mas, ainda assim, eu acho que quando a gente começa a considerar os custos na vírgula, tendo coração ou não, a decisão vai ser tomada. Então, que não seja pelo cuidador por gostar de ser de gente, que seja porque vai salvar dinheiro para mim como médico, não importa o motivo, eu quero saber que o cuidador está sendo cuidado, que o paciente está sendo cuidado. Uma outra questão de awareness, eu acho que quanto concordo, ou de sabedoria, conhecimento, a gente só está dando esses desafios por pura ignorância, inclusive nossa, e inclusive minha. O dia que eu descobri que a cannabis era uma terapia, eu me culpei. Eu falei, que tipo de médica que eu sou, que tem uma planta que tem 5.000 anos, e que eu não estou sabendo? Inicialmente eu culpei o sistema. Falei, não acredito que o sistema me enganou, estou aqui gastando, fiquei quase 10 anos nos Estados Unidos de tão desacreditada que eu fiquei na saúde do Brasil. Nem ia voltar, mas voltei exatamente por causa da cannabis. E vi nessa jornada que o sistema é contra mesmo. A gente tem que, cada um tem que se virar e aprender. Então, nessa a awareness, a consciência, a sabedoria ajuda todo mundo. Então, eu queria trazer aqui uma questão real de cuidadores, né, só para concluir esse tópico, que eu acho que era isso que a doutora estava mencionando, que sim, a gente vê a saúde mental do cuidador extremamente impactada, não sei porque isso é negligenciado na nossa educação, né, doutora, quanto na nossa vida profissional. E eu queria, era essa a pergunta, doutora? E eu queria trazer, então, um pedido aqui para quem estiver escutando a gente, nessa questão de awareness, compartilhe as informações que vocês escutaram aqui com as pessoas. A cannabis eu acho que é um dos poucos exemplos que, mesmo quem não for médico, pode salvar uma vida, ou pode amenizar o sofrimento das pessoas de uma maneira muito real e direta, assim. Eu acho difícil de ver isso com outras terapias, mas às vezes um vídeo que você compartilha, você já trouxe uma qualidade de vida. Eu tenho mensagens que às vezes eu recebo, olha, eu escutei sua palestra 2 anos atrás, fiz em casa um óleo para minha mãe agora está ainda com diagnóstico, mas agora está melhor. Então, eu sei que é impactante. O que eu, doutora Goretti, Felipe conversamos aqui, pode ajudar gestores, pode ajudar quem toma decisão, pode ajudar familiares, pode ajudar cuidadores. Então, peço aqui para sermos todos agentes de transformação, trazer esse conhecimento do valor que a doutora Godetti mencionou, para a gente usar o valor como ferramenta de tomada de decisão, não vírgula, não só a vírgula, né? O custo biológico também tem que ser considerado, né? As respostas efetivas do retorno dessas terapias precisam ser consideradas, não se pagou ou não remédio, melhorou ou não melhorou, tá bem ou não tá, qualidade de vida não tem, o número de cuidadores, né? Usar parâmetros de resposta final. Então, queria agradecer o altíssimo nível aqui, doutora Godetti, que bom que os planos, né, estão observando isso, entendo, doutora, que não tem como vocês tomarem uma decisão sem os dados que vocês precisam. Então, peço aqui aos economistas, aos farmacêuticos, aos profissionais de saúde, que produzam conteúdo científico de qualidade para
tomadores de decisão, como a doutora Goldetti, possam tomar decisões até mais rápidas, considerando o potencial dessa terapia, um menor número de efeitos colaterais, desmames, menor número de internações. A gente precisa provar isso com dados nacionais para a doutora e seus colegas poderem tomar essas decisões. Obrigada, doutora, obrigada, Felipe, muito, muito bom o nível da conversa. Eu, evidentemente, agradeço as duas. Eu, fazendo um fechamento, acho que o resultado do que a gente discutiu aqui mais do que a própria participação, um privilégio, o nível do que a gente discutiu. Quando a Piuí nasceu, eu repito que a gente nunca nasceu para vender plano de saúde para pequenas e médias empresas, apesar disso ser o que a gente faz. A gente nasceu para, de fato, ser agente transformador de um mercado que precisa de players ponderados. E desde sempre a gente entendeu que o equilíbrio entre as relações era o que deveria imperar a partir do valor e centrado no usuário. Isso é máxima aqui. Todos os conflitos que existem, a gente media de alguma maneira, entre operadora e usuário, quando é colocado na mesa e, de fato, focado na resolução clínica, focado no próprio usuário, consensos são formados. E a gente tem essa experiência na prática e diária. Eu sempre fui muito pressionado no início da Piuí, em que lado você está? Do lado da operadora ou do lado do cliente? E eu sempre disse, eu não estou em nenhum dos lados. Eu estou no lado de prestar a melhor qualidade assistencial para o usuário, entendendo que isso nasce de premissas econômicas que têm que ser equilibradas. Então, eu acho que a própria resposta, ainda que muito conceitual e etérea, que a gente construiu aqui, é uma resposta que endossa as coisas que a gente olha. E eu digo que as relações precisam ser ressignificadas, e são ressignificadas a partir de conhecimento e a partir de boas intenções e debates construtivos como o que a gente teve aqui. Então, eu só posso agradecer novamente a primeira abertura da pauta pelo Senabs, pela Viviane, pelo Dr. Cannabis. Para a Piuí foi um privilégio participar dessa mediação. Doutora Carolina, obrigado pelo tempo. Professora Goldetti, mais uma vez, obrigado pelo tempo.